Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje nós vamos começar um novo assunto, tá? Até a última aula nós estávamos falando sobre a densidade. E agora a gente vai entrar num outro conceito da física, que é chamado de pressão. Eu vou começar primeiro já com os cálculos, depois eu faço um panorama histórico mais ou menos de quem estudava isso, de onde veio, mas primeiro já vamos direto fazer alguns cálculozinhos, tá, sobre pressão e entender o conceito de pressão como ele é explicado já hoje. Então o que é pressão? Primeira coisa, você não pode confundir força com pressão. Tá? Força é simplesmente a ação de um corpo sobre o outro. Por exemplo, eu exerço aqui, entro em contato com essa caneta e exerço uma força sobre ela. Tá? Então força é o resultado da interação entre dois corpos, por exemplo, como eu entrando em contato aqui com essa caneta. Isso é força. Força é medida em newtons, então se vocês já estudaram no ano anterior, tá? Em newtons o símbolo N. Agora, o que é pressão? É outra coisa. Pressão é uma força, mas é uma força distribuída ao longo de uma área de contato. Então, por exemplo, quando eu tenho essa mesma caneta aqui, se eu exerço uma força nela desta forma, veja, a área de contato que ela mantém com a minha mão é essa área de contato aqui, ó. Ok? Agora, se eu exerço a mesma força, só com ela nesta posição, veja, a área de contato que ela mantém com a minha mão mudou. Vai ser esta área de contato aqui. Então, quando a gente está falando, isso vai gerar efeitos diferentes, é isso que é importante. Você duvida que vai gerar efeitos diferentes? É só você pegar, por exemplo, um objeto mais pontiagudo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, imagine isso aqui. Está aqui uma caneta. Se eu aplicar a mesma força desta forma aqui na minha mão, ou a mesma força desta forma, você acha que o efeito que vai gerar na minha mão é o mesmo? Não, é claro que não. Porque se for dessa forma, eu posso furar a minha mão, dependendo da força. E dessa forma é muito mais difícil furar. Então, quando a gente está falando do efeito que um corpo vai gerar quando é aplicada uma força sobre ele, a gente está falando da pressão, que é outra coisa. Quando eu estou exercendo uma força, a área de contato da ponta da caneta é muito menor do que com a caneta dessa forma. Então, a pressão que a caneta exerce aqui, ó, desse jeito, é muito maior. Quanto menor a área de contato, quer dizer, a ponta, a gente chama isso de ponta, né? Mas na física a gente usa o termo área de contato. Quanto menor a área de contato, maior vai ser esse efeito aqui e pode até furar um corpo. Então veja, não é a força que determina isso sozinho, é a pressão, que é exatamente a força distribuída ao longo de uma área, que pode ser a ponta da caneta ou pode ser a própria caneta inteira. Tá? Então isso para você entender primeiro o que é pressão na física, qual é o conceito de pressão. Tá? A mesma coisa a gente pode imaginar aqui com essa caixinha. Tá? Essa caixinha, por exemplo, aqui, se eu exercer uma força sobre ela assim, a área de contato, a área de contato é essa inteira aqui, ela vai exercer um efeito. Agora, se eu virar ela com essa área de contato e aplicar uma força assim, a pressão vai ser maior, porque diminuiu a área de contato. E quanto mais fino for, maior vai ser a pressão que se exerce. Tá? Um outro exemplo é você imaginar uma pessoa andando de salto alto. Os meninos que gostam de andar de salto alto por aí, né? Ou as meninas, os meninos. Uma pessoa andando de salto alto na areia, por exemplo, ela vai afundar com o salto. Aquele salto agulha, por exemplo. Por que ela afunda na areia com salto alto, mas não afunda andando com tênis normal? Porque o salto alto ela vai ter uma área de contato bem menor. Com o peso dela exercendo sobre a areia, a pressão vai ser maior, ela afunda. Enquanto que se ela andar com um tênis, que a área de contato é maior, né? Não tem aquele salto, aquela área de contato reduzida num ponto pequeno, então ela não vai afundar. Então sempre quando a gente está falando disso, você já sabe a partir de agora que a gente está falando de
pressão, que é uma coisa diferente do que só a força. Tá, então vamos mostrar isso na prática aqui dos cálculos, dos exercícios, como funciona. Então aqui, por exemplo, você imagina a minha caixinha aqui de giz ou até um tijolo. Então o tijolo aqui está deitado, aqui está de pé. Então veja que essa parte que eu pintei em azul é a área de contato, é a base de contato que o tijolo mantém aqui com a superfície. Veja que se ele estiver deitado ou ele estiver de pé, o que acontece com essa área de contato, com essa base que ele mantém na superfície? Diminui. Então, quando diminui essa área de contato, a pressão aumenta. Tá? E a gente vai calcular agora essa pressão usando uma formulazinha simples que é essa aqui. Para calcular a pressão, basta você dividir a força exercida, né? Claro, quanto maior a força que eu aplico aqui no corpo, né? Cadê minha caneta? Quanto maior a força que eu aplicar, maior vai ser a pressão, óbvio, né? Mas não depende, como a gente já viu, só da força. Depende da área de contato que mantém. Quanto mais fino, maior a pressão. Então a gente tem que saber essas duas coisas, a força e a área de contato. Então está aqui os três números da fórmula, P, F e A, pressão, força, área de contato. Então veja que a área é medida em metros quadrados, a gente já estudou isso nas aulas anteriores, lá fizemos aquela revisão de área e volume, então a gente já falou sobre área a gente vai usar sempre aqui em metros quadrados, força é em newtons, e a pressão vai ser medida em newton por metro quadrado. Então, sempre que a gente calcular uma pressão, a gente coloca essa unidade no final, na resposta, que é newton por metro quadrado. Então, é simples, o cálculo é simples, é só mais entender esse conceito mesmo de pressão e saber quando que a pressão pode mudar de uma situação para outra. Então, vamos lá, exemplos. Sabendo que um tijolo exerce uma força de 10 newtons no solo, e que a área da base em contato com o solo é 0,024 metros quadrados, calcule a pressão que ele exercerá no solo, né, em newton por metro quadrado. Então está aqui o desenho do tijolo já. Então você veja ali o desenho, a força que ele está sendo aplicada no solo, né, 10 newtons. E eu sei a área, essa parte pintada aqui, que é a área de contato. Veja, ele está em contato com o solo, com essa base aqui que eu já dei a área para vocês. 0,024 metros quadrados. Qual que vai ser a pressão? Então, a aplicação da fórmula pura e simples, tá? Então, vamos lá, coloca as três letras da fórmula, tem que resolver completo, como eu já ensinei para vocês lá na parte de densidade também. Escreve as três letras, coloca os números que você tem. Então, 10 newtons, o que é? Está dizendo já aqui, ó, força. Qualquer dúvida, sempre olha aqui, ó, no padrão da fórmula aqui, a força é newtons. Então, aqui 10 newtons é o F, força. A área de contato. Quanto que é a área de contato? Já está aqui no desenho, 0,024 metros quadrados. E quanto que vale a pressão? É o que ele está pedindo. Calcule a pressão. Então pronto, está aí os dados do problema. E agora aplico a fórmula. Escrevo a fórmula, segundo passo, né? Você tem que fazer completinho aí para não ter problema. Então escreve a fórmula e agora substitui os números que eu tenho na fórmula. Então no lugar do F da fórmula eu coloco 10. Então fica a pressão igual a 10 sobre área é 0,024 metros quadrados. Não precisa colocar o metros quadrados, eu já coloquei, agora deixa, né? Então faz a divisão agora. 10 divididos por 0,024 para saber o resultado. Então vamos ver. Então o resultado aqui, 10 divididos por 0,024 metros quadrados, vai dar 416,66 newton por metro quadrado. Então essa é a pressão exercida pelo tijolo nessa posição, conhecendo a força que o tijolo exerce na superfície e conhecendo a área de contato do tijolo com a superfície. Uma pressão de aproximadamente 400 Nm por metro quadrado, né? 416,66 Nm por metro quadrado. Então não se esqueçam, sempre calcula a pressão, coloca a unidade de medida de pressão, que é Newton barra metro quadrado, tá? Essa unidade aqui, tá? Não se esqueçam de sempre colocar na resposta. Então pronto, então veja, a força de 10, a pressão 416 Nm por metro quadrado. Tá? Vamos fazer mais um exercício, agora aumentando um pouquinho, tá? A dificuldade, isso é fácil.
Vamos fazer um outro pouquinho mais difícil. Então vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complexo. Vamos ver ali. Considerando as medidas de um tijolo abaixo, esse tijolo aqui que eu desenhei, calcule a pressão que ele exercerá nas posições indicadas, tá? Que vai ser de pé e deitado. Observação: o tijolo tem aproximadamente 1 kg, ou seja, o que é correspondente a 10 newtons de força exercendo no solo. Tá? Então dá para calcular quantos newtons corresponde, sabendo a massa do corpo. A gente não vai ver os detalhes de fazer esse cálculo aqui, nesse momento, mas só para vocês saberem, né? 1 kg, que é o peso de um tijolo mais ou menos, né? A massa, corresponde mais ou menos a 10 newtons de força no solo. Então, sabendo que o tijolo vai exercer 10 newtons, calcule a pressão que ele exercerá. Então está aqui o desenho de um tijolo de 6 furos grande, tá? Tem vários tamanhos diferentes de tijolos, mas esse tijolo aqui que eu peguei é um tijolo que tem esse tamanho realmente, tem 29 de comprimento por 9 de largura por 19 centímetros de altura, tá? É um tijolo relativamente grande. E eu quero calcular agora a pressão que ele vai exercer de pé, tá? Do jeito que ele está aqui nesse desenho. Tá? Os pedreiros chamam de pé desse jeito. Ele pode ser virado, deitado. Né? Então é só quando você imaginar essa caixinha aqui, por exemplo, a parte mais estreita aqui, ó, ela assim está de pé. Né? Então o tijolo de pé e o tijolo deitado, né, que coloca essa parte mais larga aqui no solo. Então, dependendo da parede, às vezes eles fazem um tijolo de pé, às vezes eles fazem o tijolo deitado, né? A parede fica mais grossa ou a parede fica mais fina, né? Então, tem essas duas posições que são sempre utilizadas aí na construção civil no tijolo. Então, dependendo dessa posição, se é de pé ou se é deitado, tem pressões diferentes que são exercidas no solo, porque a área de contato muda. Veja, aqui fica mais estreito, assim fica mais largo, aumenta a área de contato, então muda a pressão. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos calcular primeiro com o tijolo de pé, como ele está aqui. Tá? Então, veja, quando ele está de pé, qual é a área de contato que ele mantém com a superfície? Veja que é esse retângulo que eu pintei de azul aqui, tá? Até tive que arrumar aqui, não pintei de novo, mas pintando aqui de novo. Tá? Tá aí. Então, esse retângulo aqui que eu pintei de azul é a área de contato do tijolo de pé. Então, basicamente, o que eu tenho que saber para calcular a pressão, vou colocar a fórmula aqui, a nossa formulazinha, as 3 letras da fórmula é P, F e A. A força, a gente já sabe, o tijolo vai exercer uma força de 10 newtons, então aqui é 10 N. E a área a gente precisa saber também para calcular a pressão. Mas qual que é a área de contato? Se vocês prestarem atenção aqui, vocês vão perceber que a gente não tem a área. A gente tem as medidas do comprimento, largura e altura do tijolo, mas não tem a área de contato. Então a gente tem que determinar essa área de contato primeiro para depois fazer a continha aqui da pressão. Tá? Então é por isso que ficou um pouquinho mais complicado, porque eu não forneci para vocês a área de contato. Então, como que a gente calcula essa área de contato? Então, vocês têm que lembrar que a gente estudou as formulazinhas de área e volume. Lembra que a gente fez uma revisãozinha? Vou pegar a folha aqui que a gente estudou. Ó, essa foi a folha que a gente viu sobre áreas e volumes, ó, principais áreas. E a gente viu a área do quadrado ou retângulo e a área do círculo. Então, lembra, ó, área do quadrado ou retângulo era só multiplicar as duas dimensões, os dois lados do retângulo. A vezes B, pronto, se calculou a área em metros quadrados. Tem que estar sempre em metros a medida para você achar em metro quadrado, claro, né? Então aqui está um exemplo, ó, um retângulo de 3 por 4, é só multiplicar 3 vezes 4, pronto, você tem a área em metros quadrados. Se tiver alguma medida em centímetro, lembra, a gente já fez isso aqui, tá? Quem não assistiu essa aula aqui, tem que assistir para daí conseguir entender melhor. Mas a gente já fez isso aqui. Então, se tiver em centímetro, tem que passar para metro. Como é que passa centímetro para metro? Está aqui a regra, ó. Centímetro para metro, divide por 100, como eu fiz aqui, 80 divididos por 100, que deu 0,8. E aí multiplica 1,5 metros vezes 0,8 metros, você tem a área em metros quadrados. Tá? E quando for um círculo, tem que aplicar a fórmula da área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado também, que a gente fez exemplos aqui e tal.
Então, relembrado isso, para calcular essa área retangular aqui, eu tenho que pegar esse retângulo que eu tirei daqui e passei para cá. Veja, só o retângulo azul, que é a área de contato com a superfície, e eu tenho que calcular a área desse retângulo. Como eu calculo a área desse retângulo? Usando aquela formulazinha, mas lembra, não pode usar centímetro, tem que ser metro, para você calcular em metro quadrado, né? Então, a gente viu ali que a formulazinha de centímetro para metro tem que dividir por 100. Então, já fazendo aqui essa operação, 29 divididos por 100 dá 0,29 metros. E o 9 centímetros também tem que passar para metro, divide por 100. Tá? Em centímetro, passa para metro, vai dar 0,09 metros. Pronto. Passei para metro as duas medidas, agora eu posso calcular a área. A área do retângulo, A vezes B, como estava lá, é só multiplicar os dois lados. Então, vai ser 0,29 vezes 0,09. Então, você vai fazer isso aqui na calculadora, tá? Faz esse cálculo, você vai ver que vai dar o resultado, a área vai ser igual a 0,0261 metros quadrados. Então pronto, é só relembrando o cálculozinho da área, multiplica lado vezes lado, mas se não tiver em metro, você passa para metro primeiro e faz a multiplicação, pronto, calculou a área. Então essa área azul aqui, eu já sei quanto vale. Tá? Ela vale 0,0261 metros quadrados. Pronto, sabendo o valor dessa área, eu posso calcular agora a pressão que o tijolo vai exercer, sabendo que a área aqui é 0,0261 metros quadrados. Então, a fórmula é força dividido pela área, a força é 10 newtons, a área 0,0261. Se eu fizer essa divisão, eu vou ter o resultado que no caso aqui vai dar 383,14 newtons por metro quadrado. Tá? Não se esqueça do newton por metro quadrado na resposta final. Então pronto, um tijolo de pé sofrendo uma força de 10 newtons, né? A gente não colocou aqui, deixa eu colocar a força aqui que ele está sofrendo é de 10 newtons. Então, um tijolo sofrendo uma força de 10 newtons sendo pressionado contra o solo, ele vai exercer uma pressão de quanto? 383 newtons por metro quadrado aproximadamente. Então, a força de 10 newtons, pressão de 383 newtons por metro quadrado. Tá, o que vai acontecer se eu pegar esse tijolo que estava de pé e colocar ele deitado? O que acontece com a pressão que ele vai exercer? Então, ele deitado, veja, eu pegar esse tijolo que está aqui, eu virar ele. Então, a área que vai ficar em contato com o solo, né, é essa área aqui dele, que é essa área aqui do desenho em amarelo. Então, se eu virar, a área em amarelo vai ficar assim. Então, quais são as medidas desse retângulo em amarelo agora? Então, veja, esse lado é 19 centímetros, está aqui, coloquei aqui 19 centímetros. E esse comprimento aqui, a gente sabe que é esse aqui, 29 centímetros. Então, está aqui o retângulo em amarelo ali, que vai ser a área da base, quando eu virar agora o tijolo, vai ser 19 por 29. Como que eu acho essa área? Simples, a gente já sabe, é só multiplicar os dois lados. Não pode usar centímetro, tem que ser metro, então a gente já sabe que 29 centímetros é 0,29 metros. E 19 centímetros é 0,19 metros. É só dividir por 100, tá? Para fazer a transformação. Agora você faz a multiplicação. 0,29 por 0,19. Então, fazendo a multiplicação, você vai ter o resultado de 0,0551 metros quadrados. Então tem que fazer na calculadora, né? Porque senão esses números quebrados aqui você não vai ter o resultado. Então pronto, essa área em amarelo corresponde a 0,0551 metros quadrados. Se eu quero agora calcular a pressão, então faço o mesmo procedimento. PFA é a fórmula, força continua sendo os 10 newtons, né, que está empurrando o tijolo,
é o peso do tijolo em newtons. A área é essa aqui que eu acabei de calcular, 0,0551 metros quadrados. Quero saber a pressão. Então, é só dividir força pela área. Escreve a fórmula e agora faz a divisão. 10 newtons dividido por 0,0551. Não se esqueça que tem que ser os cálculos sempre completos. Fazendo essa divisão 10 por 0,551, nós vamos ter um resultado de 181,48 newtons por metro quadrado. Então tá aí, veja a diferença. Quando o tijolo está de pé, a pressão que ele exerce é de 383 newtons por metro quadrado aproximadamente. O simples fato de eu virar o tijolo e colocar ele deitado já vai fazer com que ele exerça uma pressão de 181,48, quase metade aí da pressão que ele vai exercer, tá? Quando ele está deitado. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu vou passar agora as atividades para vocês vão fazer, vocês podem se basear nesses exemplos que eu fiz com vocês. Se você não tem a área de contato, lembra, basta você calcular. Multiplica lado vezes lado ali, você tem a área de contato, não esqueça de passar para metro, e aí você calcula a pressão, aplica a formulazinha, pressão, força divididos pela área, você já tem o resultado da pressão. Tá? Então, esse é um caso real, concreto do tijolo, a pressão que o tijolo exerce de pé e deitado efetivamente. Tá aqui a diferença. Tá? E mesmo sendo uma força pequena que ele exerce, né? Imagine vários desses tijolos empilhados. Eu acho que vou até passar um exercício assim para vocês. Vai aumentando bastante a pressão que vai sendo exercida quando a área de contato é menor, como quando ele está de pé, por exemplo. Tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, sexta-feira, vocês sabem, estou à disposição de vocês aí para tirar qualquer questão que vocês tenham. Um abraço aí, até mais.